Boa tarde a todos, né, que nos ouvem, né? Boa tarde, Janete. Boa tarde, Felner. Boa tarde, Lucas, né? Uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, discutindo um tema dos mais relevantes hoje, né, não apenas para as empresas familiares, né, e as empresas brasileiras, mas para as empresas do mundo como um todo. A gente sabe que grande parte das empresas mundiais elas são familiares, né? Em qualquer dos continentes para os quais a gente olha, essa é a realidade, né? E as questões que se colocam nessa discussão aqui hoje de governança, de sucessão, elas são muito relevantes, uma vez que a gente sabe que apenas 30% das empresas familiares elas sobrevivem à segunda geração, né? 12% sobrevivem à terceira e só 4% sobrevivem da quarta geração em diante. Então, esse é um tema extremamente relevante, um tema que, sem dúvida alguma, precisa de ser discutido na dimensão que esse painel pretende alcançar e discutir, né? E eu espero que ao final dessa hora a gente possa sair daqui, né, com base nas experiências que vão ser apresentadas pelos três debatedores, né, com um pouco de compartilhamento daquilo que pode ser realizado de forma prática e objetiva pelas empresas familiares na área da saúde para que elas sejam mais longevas, né? Nós temos aqui três profissionais extremamente qualificados, competentes, experientes, né? Que têm uma história, inclusive, de convivência íntima, próxima com empresas familiares. Eu tenho certeza que a experiência deles vai ser muito produtiva para que a gente possa caminhar nesse tema. Eu vou passar a palavra para cada um deles e cada um vai expor as suas ideias, né, e um pouco daquilo que ele acha que é relevante para o tema durante 10 minutos. E depois nós vamos abrir para um bate-bola maior, para uma conversa, para também trazer a contribuição de alguém que queira apresentar alguma pergunta, né? Então, já de imediato, eu passo a palavra para a Janete Vaz, né, que é uma profissional extremamente conhecida, né, por quem trabalha, né, não apenas na área da saúde, mas com empresas, né, no Brasil como um todo, né. A Janete, ela é cofundadora do grupo Sabin, né, que é uma organização grande que foi fundada em 1984, inicialmente em Brasília, né, hoje está em mais 78 cidades, tem 350 unidades, né. A Janete, ela, além de ser conselheira em diversos hospitais e instituições, ela é minha colega também de conselho na Fundação Dom Cabral, né? E sem dúvida alguma, uma profissional com a qual a gente aprende sempre, né? A Janete, ela passou por um processo de profissionalização e um processo de sucessão também no Sabin, né? E tenho certeza que ela tem, através de uma sucessão planejada, estruturada, muito a compartilhar conosco a respeito da sua experiência. Seja muito bem-vinda, Janete. Obrigada, Henrique. Um prazer estar aqui hoje junto com o Zé Ferro, né? Junto com o Lucas, né? Tão novo, já está fazendo parte aí certamente de uma segunda geração. Brasília é uma cidade que agora que nós estamos começando a fazer essa transição, uma cidade jovem, então nós não tivemos nenhum exemplo sobre isso. E só contextualizando para quem nunca ouviu falar do SEIB, o SEIB nós começamos em 84 com 3 colaboradores, hoje nós estamos com mais de 7.000 colaboradores e começamos com uma unidade de 90 metros, hoje nós estamos em todas as regiões do Brasil, em 78 cidades, em 14 estados, então a gente tem muito orgulho de mostrar sobre esse crescimento do SEIB, uma empresa familiar, que nós decidimos que ela seria de capital fechado, nós decidimos que queríamos essa empresa longeva e preparamos para isso. Então, quando se fala desse tema, governança corporativa e sucessão familiar, entre as 91 palestras que eu fiz em 2019, no ano passado eu fiz 9 só sobre esse tema, governança e sucessão familiar. É um tema, como você disse, Henrique, é um tema que precisa entrar na pauta dos presidentes de empresa, dos fundadores.
É um tema que a saúde não tem muita experiência sobre ela, nós tivemos que ir atrás, nós tivemos que estudar o que era governança corporativa, nós colocamos todos os líderes para entenderem o processo antes da gente começar a fazer essa sucessão. E foi aí que a gente viu que governança não é um destino, ele é uma viagem cuja trajetória leva a empresa à estabilidade, né? Ele é um processo em curso e que precisa de humildade para aprender a aceitar as mudanças. E quando eu falo humildade, não é só humildade do fundador, humildade dos filhos, é humildade de todos, inclusive de quem assumir. No nosso caso, nós não transferimos a empresa para os filhos. A empresa cresceu mais rápido do que a família não estava preparada ainda para essa sucessão. Em 2010, quando nós fizemos um planejamento estratégico de crescimento na Fundação Dom Cabral, onde nós decidimos que nós iríamos fazer no nosso planejamento estratégico do crescimento expansão, foram 2 anos preparando a empresa para o crescimento. Em 2013, a gente viu que isso seria necessário, porque aí vem a importância da governança, né? Aí vem o crescimento da empresa, foi um dos motivos, mas também a perpetuidade, a transparência, a sustentabilidade, a própria pressão do mercado, cada vez que a gente ia participar de qualquer evento, de qualquer pesquisa de clima organizacional, ou mesmo concorrendo aí para as melhores da SD, as melhores no clima, em qualquer evento, entrava a causa da sucessão e da governança. Então, a gente viu a importância da gente fazer isso, né? Qual era o nosso propósito? Onde nós queríamos chegar? O que nós precisaríamos fazer com esse objetivo em mente? Foi aí que a gente preparou em 2013, e a partir do dia 2 de janeiro, a Lídia entrou assumindo o papel de presidente. Foi muito interessante aquele dia ali ainda, quando nós instituímos nosso conselho, né? O professor da fundação, o professor Gazon, que estava nos acompanhando, eu fiquei como primeira presidente, como nós somos 50%, a cada 2 anos, eu e Sandra revezamos entre presidência e vice-presidência. Aí o professor Garzon falou: senhora presidente, a senhora não pode circular nos 2 papéis, a senhora precisa de nomear agora um novo presidente executivo. Aquilo foi como uma facada, porque você acha que você é insubstituível, você acha que ninguém dá conta de fazer o que você faz, você tem medo da empresa se perder, e aquilo literalmente é uma coisa que me deixou perder o sono aí algumas noites. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo me iluminou ali, que eu falei: eu quero 6 meses de prazo. E foi interessante, porque aí começou as discussões de quem estaria preparado. Nós tínhamos 3 superintendentes, então as 3 seriam automaticamente candidatas a isso. Houve uma certa concorrência entre elas ali. Foi tudo muito interessante. No dia 2 de janeiro, a doutora Lídia assumiu, e eu falo que aí se estabilizou, mas leva um certo tempo. Quando eu falei de precisa de humildade para entender o papel deles também. Se existe um medo do lado de cá, existe um medo do lado de lá. Existe uma certa, uma vontade de de não errar, uma vontade de acertar, e existe também uma falta de experiência de todo mundo. Fazendo uma das palestras aí, eu fiz todas essas palestras, a maioria tinha a família inteira. Estava o fundador, o filho, o neto, muitos ali. Uma delas, eles perguntaram: e aí, a senhora colocou pijama e foi para casa? Que é o grande medo de todo mundo, é de você perder a sua identidade. E não é o que acontece, né? A gente trabalha bem mais hoje, mas institucionalmente. Nós fizemos com o professor Rossetti os 8 P's da governança, logo após instituir o projeto aqui de governança. Nós fomos todos, né? Tanto a família, os 100% dos nossos filhos, meus e os da Sandra, quanto os nossos diretores ali instituídos, nós fomos fazer esses 8 P's da governança corporativa, e foi muito importante, né? Ali você vai descobrir o grande risco que tem, que é a confusão dos papéis. E quando você já estuda quais são os papéis principais ali do processo de governança, nestes 8 P's vem propriedade, vem princípios, propósitos, papéis, poder, práticas e pessoas.
Aquele professor, ele pedia para duas empresas apresentar o estudo, mergulhar no estudo dele, e os demais respondiam perguntas. Eu falei, eles vão nos pedir para falar de pessoas, porque a gente já estava há muitos anos ganhando melhor empresa para trabalhar no Brasil, entre as 10 melhores empresas ali. E foi muito feliz quando ele nos pediu para falar de princípios. E quando ele pediu para falar de princípios, que a gente mergulhou naquele estudo, a gente viu o quanto os nossos valores foram importantes para a gente pegar uma direção, para a gente conhecer a empresa que nós havíamos construído e colocar no papel quem nós éramos, né? E a gente viu que os valores empresariais, valores culturais, valores espirituais e valores familiares foram muito importantes. A influência do meu pai no negócio, meu pai foi, não tem como falar da empresa sem falar da influência dele, né? Esse valor dele de simplicidade, de exemplo, de garra, de determinação. A influência da minha mãe, cuidadora, zelosa, o Instituto SEIB tem o DNA da minha mãe. E os valores espirituais de humildade, de imparcialidade, de gratidão, de liberdade, de honestidade, de servir, né, e de amor. Então, estes foram os valores essenciais que nos ajudaram a construir esta segunda etapa, conhecendo muito bem os papéis, o que eles iriam levar de legado, né? O que essa empresa tinha construído e qual legado eles precisavam de continuar. Então, acho que esse é o principal, é a base. A gente trabalhou muito nisso, nós já completamos 11 anos já de papel transferido, a gente, naquele primeiro ano, eu falo que a Lídia, né, ela foi muito importante nesse papel, porque ela teve todas as características necessárias para ser uma boa presidente. Ela soube ter a leveza de conduzir aqueles novos diretores, aqueles novos gerentes que ela tinha ali, e ela também teve o papel de conduzir a família e os nossos filhos, que foram também introduzidos no conselho. Essa foi outra parte importante, que era o meu grande medo. Eu achava que eu estava puxando o tapete dos meus filhos, porque existia um sonho deles também, quando a gente está construindo a empresa, de passar para os filhos. Mas eles entenderam, eles conheciam todas as pessoas que nós colocamos ali, naquele novo momento, e os filhos passaram a fazer parte do conselho como ouvinte. Nós abrimos uma vaga para cada família, uma para a Sandra, uma para mim. No da Sandra entrou o Gabriel, que é economista, no meu entrou o Leandro, que é médico, e os dois acabaram complementando muito bem o nosso conselho, e foi muito importante para o crescimento deles e para o crescimento também do conselho. Os outros filhos, participar de um conselho, ele leva o crescimento profissional deles. A Raquel e o Rafael hoje estão com uma fábrica no interior de Minas Gerais, uma fábrica de copeca, de suco, e eles estão indo muito bem. É muito gostoso a gente ver que todo o aprendizado que eles aprenderam aqui no SEIB, com a governança e no dia a dia das decisões da organização, eles levaram ali para aquela fábrica no interior de Minas Gerais. Então, a gente só tem a agradecer, deu tudo muito certo, eu acho que foi muito importante para a gente, né? O SEIB cresceu muito, mas muito depois que a gente teve a coragem de assumir esse papel e a coragem de passar para outras pessoas que haviam ajudado a construir o SEIB. Obrigada. Muito obrigado, Janete. Sem dúvida é uma história muito rica, emblemática, né? E que serve de referência para muitas das nossas organizações. Vou passar a palavra agora para o Fellner, né? José Carlos Fellner. O Fellner, durante 46 anos, trabalhou como executivo na indústria farmacêutica, né? Tendo sido o CEO da GSK durante algumas décadas, né? Hoje está na Brand Consultoria Empresarial, é conselheiro certificado, conselheiro da Drogaria Venâncio também, e também assessor estratégico da indústria farmacêutica. É uma referência no setor também, com certeza tem muito a contribuir para essa nossa discussão. Por favor, Felder. Obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu acho que, entre todos aqui, eu sou o externo, né? Aquele que já fez parte, faz parte dessa transição da empresa de vocês para uma empresa com governança sustentável, com objetivos estratégicos e bem-sucedida. Então,
esses anos todos como executivo sênior de uma multinacional, a governança ela é crítica, a governança no todo, né? Formulística dizendo, né? E ela é bastante sofisticada. É claro que no momento de fazer uma transição de carreira, eu não queria simplesmente ajudar na governança de outras empresas, a estabelecer a governança, mas não queria só, meu propósito era esse, ajudar as empresas a serem perenes, a serem sustentáveis, a serem valiosas para a sociedade, né, de forma até intangível, mas não bastava simplesmente reproduzir o que eu vivi, né, na empresas de capital fechado, familiares, mono ou multifamiliares e tal. Então, daí que essa foi a razão principal para eu mergulhar no mundo do conselho, me certificar, enfim, estudar, participar de várias experiências. E aí vem meu ponto de vista, então, agora como alguém externo, né? E se tratando dos desafios, que é o tema aqui, eu vou deixar a parte legal da sucessão, da propriedade, eu vou deixar dos acordos de família, de sócio, eu vou deixar isso de lado e vou me focar aqui, o meu comentário é focado na gestão, nas transformações da gestão da empresa. Seja ela mono ou multifamiliar, eu vejo o grande desafio número um, vem dos fundadores ou do fundador, essa consciência que a Janete já mencionou aqui, essa consciência de que, embora tenham sido muito bem sucedidos durante décadas, desde a criação até o momento, isso não é suficiente para tornar continuar sendo competitivo, isso não é suficiente para garantir a perenização e também para que a família, os herdeiros, etc., trabalhando ou não na organização, possam ter uma empresa com o seu valor de mercado e a sua competitividade assegurada, independente de estarem ou não ali. Então, vem, para mim, o primeiro grande desafio é essa consciência com todo respeito aos fundadores, né? Essa consciência da incompetência de continuar. Mas eu falo competência com muito respeito, porque é também o momento de os fundadores ou fundador de uma empresa, eles passarem a um outro nível, né? De, liderarem, estarem fazendo parte da estratégia da empresa, definirem isso, presidirem um conselho, mas também de usufruir um pouco da vida, né? Normalmente temos esses fundadores chegando à idade madura e trabalhando 10, 12 horas por dia e quando não estão trabalhando diretamente estão com a cabeça ali voltada para aquilo. E é também um momento de usufruir outras coisas da vida, usar o tempo com mais qualidade e delegando. Aí vem o outro desafio que já foi mencionado aqui, o outro desafio que vamos falar dos herdeiros. Eles têm vocação, eles são capacitados profissionalmente para assumir posições executivas. Se não assumirem posições executivas, eles estão preparados para serem membros de um conselho de forma passiva ou ativa? Então, isso também faz parte da governança, de estabelecer a governança, essas definições, essas avaliações, e isso deve ser tratado de maneira bastante transparente, né? Depois vem o estabelecimento das estratégias, mas o grande desafio ainda fica como os fundadores ou fundador conseguem transmitir para a organização as competências que levaram a organização até aquele ponto. Os elementos culturais, os valores, né? Sejam eles vindo da família, o que norteia a família, e aí depois, entre aspas, industrializados para aquela organização, ou mesmo revendo a face do que a sociedade hoje considera uma empresa valiosa, que contribui, que adiciona valor para a sociedade, né?
Não temos aí uma empresa que precisa adicionar valor para os sócios, mas ela precisa contribuir também para a sociedade, né? Então, essa discussão de cultura, dos elementos de cultura, aí vem outro desafio, que é como a gente identifica essas competências que trouxeram a empresa até aquele momento, como a gente concorda com o objetivo estratégico a médio e longo prazo, e daí começa a construir um plano de execução. E aí passa pela formalização dos processos de decisão, passa pela formalização da educação corporativa dos executivos profissionais ou dos outros que estão ali, a definição muito clara dos papéis. Parece simples, mas, de novo, eu como um elemento externo que entra nas organizações dessa maneira, tentando ajudar, é exatamente para nós, como conselheiros, nós temos que ter a clareza de que esse é um processo, é uma jornada. Ela não é um conjunto de matrizes e fórmulas e relatórios e processos. Muito antes disso, é uma jornada, né? E é natural que as tensões aconteçam, que aconteçam frustrações, porque, como a Janete falou aqui muito bem, é um exercício doloroso o abrir mão daquela gestão do dia a dia e que os fundadores fazem sempre tão bem, né? Mas decidem ali, desde as menores coisas, como podem estar decidindo que cafeteira vamos ter ali, que marca de café vai ser usada, ou que carro vai ser comprado, ou investimentos em unidades, enfim, esse desprendimento para virar um presidente de conselho ou um endossador da estratégia é um processo doloroso, ele não pode ser apressado, ele não acontece facilmente. Então, a minha visão como conselheiro é também da calma, a forma como eu vejo muita firmeza no processo, na definição da jornada, mas muita calma. O nosso papel como conselheiros também é de promover a generosidade entre os atores principais de todo esse processo, a generosidade para entender essa caminhada que vem e a próxima caminhada que é inspiracional, e o desafio, aí sim, de conseguir, nessa matriz de governança, em que todos têm os seus papéis, conseguir transmitir ali o DNA que veio, que trouxe o sucesso da empresa até ali, sem se perder isso, mas ao mesmo tempo estruturando as decisões, formalizando como essas decisões são tomadas. A governança, ela é muito mais do que simplesmente a conformidade, né? Claro que nós temos essas rotinas de conformidade financeira, enfim, há várias conformidades dos comitês de pessoas, ou comitês financeiros, ou comitês de risco, mas eu acho que o desafio maior está nesse elemento de facilitação do processo e a sensibilidade. Nós, como conselheiros, estamos entrando aí com voto de confiança, sempre com voto de muita confiança, que nós entramos numa organização, ter essa sensibilidade para dosar o ritmo de uma maneira que não seja dosar o ritmo para que não seja algo que violente, apresse e agudize os conflitos naturais que vão acontecer, e sempre sem nenhum dolo. São conflitos naturais quando você vai para a definição dos papéis. E aí depois vem toda essa matriz de implementação, vem a escolha dos executivos, vem a definição da cultura, e aí vem essa parte de execução, que não tem nenhum segredo, né? Eu acho que, uma vez passada pelos elementos iniciais, essa fase inicial, o resto é uma consequência, e aí não há muito o que dizer sobre isso. Bom, então, para mim, esse é o desafio conjunto, né? De quem forma um conselho, escolher o bom conselheiro, mas, de novo, é um processo emocional, tem um grande peso emocional aí,
e ele tem que ser generosamente facilitado. É natural, é um processo natural. Mas como você disse, você mencionou apenas 4%, né, conseguem passar da terceira ou quarta geração. Eu não tenho nenhuma verdade absoluta, aqui encerrando, eu não tenho nenhuma verdade absoluta se os herdeiros devem ou não participar. Eu acho que passa pela vocação, pela vontade, pela capacitação, mas nós temos aí ainda muitas empresas que são pujantes, são super bem-sucedidas, competitivas em vários segmentos, não só na saúde, mas que têm um risco enorme de, em 5 ou 10 anos, perder tudo isso, né? Então, o desafio vem aí. De novo, quanto tempo os fundadores conseguem ter essa consciência, ter esse clique e começar essa jornada, porque leva tempo. Nós estamos vendo aqui o caso do SEIB, começou lá, né? Nós estamos falando há mais de 10 anos atrás, né? Para estarem agora num momento razoavelmente confortável. Mas é isso, por enquanto, ótimo, essa é minha consideração. Bom, muito obrigado pela sua contribuição, muito importante também, uma outra visão, né? Uma visão que é muito rica também. E eu vou passar agora a palavra para o Lucas Mota, né? Um jovem, né? Da segunda geração de uma empresa que tem 30 anos, que foi fundada pela mãe dele, né? A Adicus, né? O Lucas tem uma trajetória muito interessante também, porque ele trabalhou fora da organização primeiro, né? Se qualificou para poder estar onde está hoje, né? Recentemente agora a empresa passou por um processo de sucessão. Ele hoje é o atual CEO da organização, a sua mãe foi para a presidência do conselho da empresa, né? O Lucas, ele teve uma passagem pela PwC em finanças corporativas, trabalhou também numa casa de M&A e está há 12 anos na organização, uma empresa que sem dúvida alguma é uma referência também, com certeza tem muito a nos contar de alguém que é da família e que se preparou para poder ocupar o cargo que ocupa hoje. Por favor, Lucas. Obrigado, Henrique. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui, né, no painel com você, né, com o José Carlos e com a Janete. E eu queria agradecer aí o elogio da Janete seu de ser muito jovem, mas eu acho que eu não sou tão jovem assim, mas talvez eu pareça porque eu uso os produtos nossos, né, da Adicus, então. Mas obrigado pelo elogio. Eu vou falar um pouquinho sobre a Adicus, né? A Adicus é uma empresa, é um grupo com marcas voltadas para tratamentos dermatológicos. A gente foi fundado há 30 anos atrás por uma farmacêutica, que é a minha mãe, que foi fazer curso na França e pegou o berço da história do dermo, né? Então voltou para o Brasil e criou a empresa. E a gente foi... Hoje a Adicus ela tem 3 marcas que atendem públicos distintos, né? A maior delas, a principal, é a Adicus Dermocosméticos, que atende o público cliente final. A gente é multicanal, a gente tem lojas pelo Brasil, hoje são quase 170 lojas. A gente tem aí, contando com os colaboradores indiretos, a gente tem 3.000 colaboradores, né? A gente tem um pool de franqueados aí, espalhados pelo Brasil, né? E são 4 filhos dessa farmacêutica, né, que é a minha mãe, 4 filhos homens. Eu sou o filho do meio, né, eu sou o segundo. O mais velho também trabalha como executivo na empresa, na parte de tecnologia. Tá? Ele também teve uma trajetória parecida com a minha. E tem outros 2 irmãos mais novos que são gêmeos, e eles são dermatologistas. Tem tudo a ver com o nosso negócio, né? E eles são part-time na empresa, né? Eles lideram um núcleo de inovação e de comunicação científica aqui na Adicus, né? E também exercem a dermatologia em consultório médico. E eu vou entrar agora no tema de
sucessão, né, que foi um negócio muito natural, a sucessão como se deu no nosso caso, né? Minha mãe é uma mulher, 4 filhos, se divorciou quando era novo e cuidava dos filhos e tocava a empresa. Então, ela chegou numa certa fase que era cansativo, assim, né, para ela tocar o dia a dia do negócio, depois de tanto tempo dividindo essas funções, né? Desde que eu entrei, há 12 anos atrás, a gente já fala sobre sucessão, né? Então tudo se deu de uma forma muito natural e conversada, e para isso a gente tem alguns instrumentos, tá, que a gente utilizou que nos ajudaram muito. Talvez o principal deles foi o acordo de sócio que a gente fez. Vocês falaram da Dom Cabral, né? A gente fez o nosso acordo de sócios lá em 2012, com a Elismar, me lembro bem dela, da professora lá da Fundação Dom Cabral, muito boa. Depois a gente revisou esse acordo com a PK Advogados, Pilhão e Kaufmann, mas ali a gente criou as regras de convivência entre os sócios, né, e como que se daria remuneração de sócio quando executivo ou não. A gente desenhou ali regras do conselho, regras de promoção, de entrada na empresa, enfim, aquilo lá naquela época era um pouco teórico, né, porque a gente novo e tal, imagina, 12, 15 anos atrás, mas hoje, né, nessa dinâmica, onde já tem a terceira, os netos já estão aí, né, eu tenho 2 filhos, meu irmão tem uma filha e tal, a coisa vem sendo colocada, aquilo que a gente desenhou ali atrás vem sendo colocado em prática com base naquele acordo que foi feito, né? E a gente também, mais recentemente, criou um protocolo da família que talvez seja um pouco mais moral até do que jurídico, né? Regras morais ali de convivência, e até onde vai a família, até onde vai a sociedade, até onde vai o sócio quanto executivo, né? E também nesse ano a gente criou um conselho mais parrudo de administração com membros externos, o que também contribui muito para uma gestão mais estruturada do negócio, né? E a sucessão se deu há alguns meses atrás, né? Onde a minha mãe fundadora foi para a presidência, né, do conselho, e eu assumi como o CEO, mas já era algo que na prática eu vinha fazendo, né? Então não foi uma ruptura, né? Foi uma continuação, talvez do que eu já vinha fazendo aí dentro da empresa, tá? Então acho que a minha experiência é um pouco isso, tá? Eu acho que, pegando aí o gancho do José Carlos e da Janete, a fundadora, no nosso caso, né, minha mãe, eu acho que ela teve a sabedoria de saber, a sabedoria da hora de passar o bastão ali, né, porque o que te trouxe até aqui hoje talvez não seja o skill necessário para te levar para frente. E acho que ela teve essa sabedoria de entender isso num momento bom. Lucas, muito obrigado, viu, pela sua contribuição também, né? Eu vou procurar agora esquentar um pouco esse debate nosso, né? Com base, inclusive, na experiência também que nós temos aqui na Rede Mater Dei, né? Nós somos uma empresa de 43 anos em que, recentemente, agora, no dia 1º de novembro, a terceira geração assumiu a gestão da empresa. E a Janete tocou num ponto muito importante, que eu acho, na verdade, alguns pontos, né, mas esses em especial. Primeiro, a questão dos valores da organização, né? Não necessariamente as organizações de saúde têm os mesmos valores, o mesmo posicionamento.
Então, é muito importante, no nosso modo de entender, e isso foi mencionado aqui por alguns de vocês também, que o processo de sucessão e de discussão da governança seja um processo estruturado, né? Um processo que precisa de ser ativamente conduzido, da mesma maneira que o SEIBIN, da mesma maneira que a ADCOS, nós também na Rede Mater Dei estivemos próximos da Fundação Dom Cabral, com a professora Elismar Álvares, desde meados dos anos 90, né? Onde nós optamos por fazer um processo estruturado em que um membro da terceira geração, para vir ocupar um cargo de gestão na Rede Mater Dei de Saúde, precisaria de passar por algumas etapas, né? Ele precisaria de fazer uma faculdade que fosse compatível com o negócio, ele precisaria de trabalhar numa instituição de saúde maior ou igual à nossa por no mínimo 2 ou 3 anos, ele precisaria de trabalhar na organização e demonstrar ter um temperamento agregador, ele precisaria de fazer um MBA, uma das principais escolas de negócio do mundo, né? E aí nós já temos hoje 3 dos 4 possíveis, né, membros da terceira geração para participar no negócio que cumpriram essas etapas. Então, um fez um MBA em Colômbia, a outra fez em Boston, na Hult, o outro fez na London Business e uma está fazendo nesse momento na NYU, em Nova York. Trabalharam em várias instituições hospitalares do Brasil durante muito tempo. E a conclusão que nós chegamos, hoje meu pai tem 92 anos, né? Eu estou com 65 e essa turma na faixa aí dos 37, 38 anos. E uma turma muito preparada, porque tem umas questões relacionadas também à sucessão que precisa de ser levada em consideração. Uma organização tão complexa quanto é uma rede hospitalar, por exemplo, ou uma rede de laboratórios, né? Ela tem muitos colaboradores. Nós aqui hoje temos mais de 10 mil colaboradores. Então, a comunidade interna precisa validar esses movimentos, sob pena da gente causar um problema muito grande para dentro da organização. A gente tem que ter também a possibilidade de atrair talentos do mercado, de tal maneira que eles sintam-se bem trabalhando numa estrutura familiar que se profissionalizou, né? Ou seja, em que a regra do jogo é muito clara e a meritocracia é o principal valor a ser considerado no momento de elevar um membro da família para uma posição na alta gestão das organizações, né? Então, na verdade, são algumas organizações do Brasil que têm essa experiência e eu queria, né, Janete, te perguntar, com base assim na sua experiência, naquilo que você viveu, você tocou muito rápido nesse assunto, né, no susto que você tomou quando foi levado para você a questão da necessidade de mudança, né? Vocês são uma empresa de capital fechado, mas ainda assim a boa governança, né, diz realmente que o cargo de presidente do conselho e presidente da empresa não devem ser acumulados com a única pessoa, né? Como é que você estruturou a sua vida? Porque eu acho que um processo desse de sucessão, a gente tem que ter o sucessor preparado, sem dúvida, mas tem que também se cuidar do sucedido, né? De que maneira que você estruturou a sua vida para soltar, vamos dizer assim, o SEIBIN na gestão nas mãos da Lídia, né? E da turma que suporta a Lídia na gestão. Eu não estou te ouvindo. Eu não sei se você está no mudo, né? Eu não estou te ouvindo, Janete. Vocês estão ouvindo a Janete? Não, não, não. Agora que eu ouvi, desculpa. Agora sim, agora sim. Quando aconteceu aquele momento ali em que eu falei para ele que a gente precisava de 6 meses para decidir quem seria o próximo presidente executivo, ao mesmo tempo a gente pediu 2 anos juntos para a gente ir fazendo essa transição. Então, houve, além dos 6 meses, houve também 2 anos que nós pedimos ao Conselho para estar acompanhando os processos de transição de passagem. Eu separei a sala que havia do meu lado, era do Instituto, a gente trocou o Instituto e colocou a Lídia ali do lado, e ele realmente precisa disso que você falou, de um muito grau de maturidade para você fazer essa transferência sem abalar a instituição. Outro ponto muito importante foi
a liderança. Uma coisa seríamos a relação nossa com a nova presidente. A outra seria a relação da nova presidente com o grupo de diretores e de gestores da empresa. E foi muito interessante, toda segunda-feira tinha uma reunião de gestão. Toda segunda era reunião dos gestores. E a gente viu uma certa resistência, porque todos eram candidatos. Na verdade, todos eram candidatos, inclusive os 3 filhos também eram, né? Então, era um momento de muita sensibilidade para fazer essa administração ali. Colocar os filhos no conselho foi orientação da Erismar. Então, a gente vem de uma mesma escola, a gente tem algumas coisas bastante similar pela condução que foi isso aí. Mas as 3 candidatas, a gente perdeu uma. Então, uma, literalmente, ela não deu conta de absorver a Lídia como a presidente dela. Então, tem essas dificuldades que você precisa de entender e saber que elas são possíveis de acontecer mesmo. E a Lídia, ela teve uma maturidade de ir muito com a leveza que ela tem mesmo, conduzindo tudo isso aí. Mas teve uma coisa bem interessante. Minha filha, voltando de São Paulo para Brasília, pegou o voo com o diretor de um hospital aqui, Hospital Brasília. E ele falou assim, ele falou para minha filha assim, para Raquel, o Edson Bueno queria saber quem é essa sucessora que a Janete botou lá no lugar dela. Ele falou assim, é uma gestora dela lá, mas não vai dar conta, não. A Janete não larga esse osso, não, desse jeito. E já existia mesmo, né? Eu morava aqui dentro, a minha vida era isso aqui, era 24 horas aqui, então era muito difícil. O doutor Mário falava que o Seibe era o filho da Janete que nunca vai embora. Isso está no nosso livro lá de depoimento dele. Então, era muito forte, muito intenso aquilo ali. O grau de maturidade da gente nesse momento é algo que realmente chega a doer aqui dentro. Na segunda-feira, primeira, depois desse evento da minha filha, ela respondeu para o diretor do hospital assim, você desconhece a capacidade dos gestores do SEIB, eles sempre superam a nossa expectativa. Essa foi a resposta oficial que ela deu para ele. E eu chamei todos os gestores naquela segunda-feira e falei para eles, no final do ano, vocês serão monitorados pelo resultado. Se o resultado da organização for positivo, todos vocês serão bem-sucedidos, elogiados, mas vocês estão sendo avaliados pelo resultado que der no final do ano. Ou vocês abraçam a Lídia e tocam o negócio com muita união, com muita responsabilidade, ou no final do ano vocês serão avaliados e a nossa governança também será avaliada junto. Então, eu acho que a partir daquele momento ali, que foi um ponto muito importante, houve uma mudança e foi quando a gente viu literalmente que os gestores começaram a se mobilizar para que aquilo de fato pudesse acontecer com muito mais responsabilidade. E lógico que a gente estava do lado, a Lídia, eu falo que eu pedi 2 anos, no primeiro ano ela já tinha liberado, eu já tinha soltado e eu saí da minha posição de estar decidindo junto com ela, ela passou a decidir sozinha a partir do primeiro ano. Então, o período de transição foi este aí, 6 meses que eu pedi para decidir e 1 ano que eu pedi para acompanhar paralelo a ela. Pedi 2 anos, mas com 1 ano ela já deu conta de tocar tudo sozinha. Foi interessante também uma vez que ela foi atrás de novos gestores para cobrir aquelas vagas que ficaram abertas pelo crescimento de outros. Aí ela começou a buscar no mercado, falei, Lídia, vai buscar onde eu te busquei, minha filha? Busca aqui dentro de casa. É uma empresa que valoriza as pessoas que estão aqui. Então, vamos, mais uma vez, valorizar o que nós temos dentro de casa e começar a colocar, de fato, gestores que já conhecem o negócio, vai facilitar muito mais a sua vida. Então, isso foi também uma condução que a gente deu para ela. Até hoje a gente tem isso aqui de valorizar a prata da casa, de formar pessoas e desenvolver e depois reconhecer e fazer com que todos cresçam juntos. Muito bom, excelente. Felma, uma questão que eu acho que é importante é o seguinte, talvez você pudesse, na posição que você ocupou, né, durante 46 anos, né, e como executivo, né, brilhante que você foi e
hoje, né, nós aqui, por exemplo, na Rede Mater Dei, abrimos o capital da rede em abril de 21, e nós observamos que alguns fundos, né, que o mercado muitas vezes ele acha importante uma empresa que tem dono, né, uma empresa que tem, que eles chamam de skin in the game, né, que realmente tem uma paixão e tem uma verdadeira identidade, às vezes até da família e do negócio, muitas vezes se confundindo, né? Aliás, não é incomum, né? Atrás de uma empresa familiar de sucesso tem uma família bem estruturada, né? Acho que esse talvez seja um dos segredos para a coisa funcionar adequadamente. Mas qual foi o seu segredo, né, para trabalhar numa empresa durante 46 anos, no mercado, que é o mercado da saúde, que cada vez mais hoje valoriza os bons executivos, né? Valoriza os executivos que são diferenciados e onde a gente vê muitas vezes um assédio grande de grandes redes e de grandes instituições tentando trazer, né, profissionais que são executivos de mercado, né, e retirar de posições estratégicas dessas organizações familiares. Qual que você acha que é o segredo? Qual que você acha que é a química que tem que existir entre a empresa familiar e o executivo de mercado que ocupa um cargo de relevância, um C-level de uma dessas organizações familiares, na sua experiência? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante. A pergunta que mais frequentemente me fazem, eu fui diretor muito jovem, tá? Na época em que eu me transformei em diretor, eu tinha 30 e poucos anos. Os diretores de multinacionais em operações como o Brasil, que estão sempre para multinacionais da saúde, estão sempre entre as 10 principais organizações no mundo. Então, embora se reportem a organizações regionais, divisões regionais, ou América Latina, ou mercados emergentes, mas estão sempre debaixo da vista e do radar da matriz, né? E a pergunta é bastante curiosa. Eu fui diretor muito jovem e os meus colegas todos eram pessoas de cabeça grisalha. Na época, o que era comum era termos diretores de multinacionais. Eu estava como diretor comercial, então eram pessoas acima dos 55, 50 anos. 50 anos era um jovem diretor, né? Para padrões da época. Eu estou falando da década de final de 80, início de 90. Muito bem. E aí eu fui ficando como diretor executivo e tal, muitos anos, e fui crescendo. E a pergunta sempre era essa: por que você se mantém na companhia? Claro que eu fui abordado por headhunters, claro que eu tive propostas fantásticas. Mas o ponto aí vai a primeira parte da resposta. A GSK sempre foi um enorme parque de diversões para um executivo que quer a oportunidade de se desenvolver e ter novos desafios, né? Então, quando vinham essas propostas, o que eu pensava era, eu falei, mas para que eu vou mudar de empresa? Eu tenho uma remuneração que está alinhada com o mercado. E eu tenho brinquedos novos ciclicamente aqui, né? Então, apesar desses 46 anos, eu montei várias unidades de negócio, né? Fiz várias modificações aqui na GSK Brasil. Aí depois, no meu tempo como vice-presidente também. Então, eu era o principal estatutário e havia duas pernas muito sólidas na minha carreira que sempre teve. Tinha o desempenho de negócio, mas tinha também sempre uma solidez muito grande na governança. Isso às vezes é contraditório, parece contraditório. Normalmente, quem tem um excelente desempenho comercial financeiro tem uma certa desconfiança externa de que isso custa conformidade, né? Não era. Então, resumindo, enquanto eu tinha uma função principal, eu fui estruturando unidades de negócio. Então, fiz lá a primeira unidade de negócio de oncologia, estruturei essa unidade toda de uma folha em branco. A unidade de vacinas, né, da GSK, que hoje tem 2/3 do mercado, ela começou ali de uma folha em branco também. Então, eu ia buscando
esses novos desafios e a empresa ia me dando a oportunidade de criar alguma coisa nova ou de mudar o status quo, enquanto eu retinha a minha responsabilidade principal. Então, se eu puder dizer, e aí, claro, vinha o propósito, né? Então, quando eu estruturei as unidades de negócio hospitalar, de vacinas, a de HIV, a de oncologia, a motivação era assim, cara, como eu posso aumentar o impacto na saúde da GSK? Como é que eu posso aumentar o impacto na saúde em milhões de pessoas, em vez de ficar só nessa matriz padrão global? E aí a gente fomos para os acordos com transferência de tecnologia, etc, etc. Mas a resposta é a combinação de não só remunerar, reconhecer a meritocracia que você citou, mas não deixar que o seu executivo sinta fome de desafio, de algo novo. E por isso, a cada 3 a 5 anos, eu começava um novo ciclo na GSK. E aquilo me entusiasmava, eu me sentia como se eu tivesse uma nova empresa. Eu me testava ali, sabe? Eu ia me testando também. Tem essa questão da realização, né? Eu sou capaz de gerar um negócio novo? Eu sou capaz de dar esse salto na organização? Eu sou capaz de ter esse impacto no mercado que eu atuo? Então, vou tentar resumir mais uma vez, me alonguei, mas olha, capture seus talentos no mercado, capture seus executivos, mantenha-os com um bom pacote de remuneração, com a meritocracia também, reconhecimentos não financeiros, mas acima de tudo, não deixe que ele sinta fome de se sentir vivo como executivo. Dê um pouco de autonomia, bastante, acompanhe, apoie e deixe que ele proponha. Entregue a ele o papel de sonhar, de propor um novo negócio, uma nova forma de negociar, uma nova fronteira. E ele vai avaliar o seguinte, como eu avaliei, tenho certeza. Para que eu vou sair, começar tudo de novo em outra organização, começar todos os relacionamentos internos de novo, conhecer tudo, se eu posso brincar aqui, né? Esse lado lúdico do executivo, né? De sonhar, se sentir vivo, se sentir capaz. Porque tem isso também, sabe? A idade vai chegando, vai passando, e você começa a ter os jovens executivos chegando, com 30 e poucos anos, você com 40, 45, 50, 55. Eu parei aos 65, né? Negociei a minha saída com a GSK, foi planejada, foi um plano de 4 anos, para fazer o sucessor, enfim, tudo. Mas, a todo momento, eu precisava me desafiar, né? Eu olhava para o espelho e falava assim, será que eu ainda sou capaz? Será que esses executivos novos não são mais capazes do que eu? Então, isso me desafiava a aprender, né? Mas aí eu não conseguia aprender tão rápido quanto os novos, mas de forma, algumas complexidades eu tinha mais dificuldade, mas eu vinha acumulando experiência também que contrapunha no balanço de riscos e oportunidades. Então, é isso. Permita que seu executivo sonhe e brinque, para não precisar brincar em outro lugar. Você me lembrou agora uma frase do professor José Luiz Santana, que era professor da Fundação Dom Cabral lá atrás, nos anos 90, uma pessoa extremamente importante na difusão do conhecimento na Fundação. Ele dizia o seguinte, o ideal em empresa familiar é que você tenha familiares trabalhando como profissionais competentes e profissionais competentes trabalhando como familiares, ou seja, que tenham a mesma paixão pela organização que a empresa tem. O professor Zé Luiz foi muito feliz nessa colocação dele, né? Lucas, eu tenho uma questão para trazer para você, já caminhando para o final, né? Talvez fosse interessante você abordar, né? Você tem mais 3 irmãos, como você mesmo colocou, né? Como é que foi esse processo dentro da sua família, né? Da sua escolha? Você falou que naturalmente isso ocorreu, mas eu desconfio que as coisas não sejam tão naturais assim. Eu desconfio, né, que haja um processo de desenvolvimento do Lucas, né, que é um pouco diferente até em termos do desejo, do querer. Deve ter sido difícil para você essa trajetória, né? Não deve ter sido fácil, a ansiedade natural do jovem.
por outro lado, a dúvida, né? Se ia dar certo, se não ia, até chegar onde você chegou, que não deixa de ser um sonho, né? Suceder a sua mãe e ser o novo CEO aí da Adicus, né? Você quer falar um pouco para a gente sobre essa experiência e o que você poderia passar para um jovem que almeja um dia, né, ser o CEO de uma empresa em que ele é acionista? Claro. Eu vou começar puxando um pouco o gancho do que você falou, Henrique, que é sobre regras de entrada, né? Então aqui também, naquele acordo que a gente fez lá atrás, a gente colocou regras de entrada. Tudo isso aí que você falou, né? Faculdade boa, MBA de primeira linha, blá blá blá, trabalhar fora, enfim, e cumprimos aí o acordado, né? Então eu, por exemplo, fiz engenharia na PUC do Rio, depois fiz mais tarde MBA numa escola chamada INSEAD, e voltei. Mas aí, né, chegando na empresa, eu fui crescendo, né? Eu vou entrar um pouco também no que o José Carlos falou, né? Essa história dos novos negócios e tal. A gente tinha naquela época uma mistura entre família e executivos, o que era muito bom, né? Executivos externos, alguns diretores e tal, experientes, e eu entrei como um gerente júnior das operações de lojas próprias. A gente tinha 10 lojas próprias na época, um pingado no Rio, um pingado em Vitória, um pingado em São Paulo. E aí, né, a gente tinha um plano estratégico, né, que a Janete falou, mal estruturado na época, enfim, mas eu fui entregando o resultado, né? Então, comecei nas lojas, cresci o canal, melhorei o resultado, né? EBITDA, que a gente é fissurado aqui por EBITDA também, e além do faturamento. E depois, mais adiante, né? Eu criei liderei, né, a criação do nosso e-commerce, que não existia até então. Depois fui abraçando outras áreas, né? Então a parte de franquia, que ainda não estava sob minha gestão, a Adicus Pro, que é uma outra marca que ainda também não estava sob minha gestão. Mais adiante, né, eu liderei a criação do canal Pharma, que a gente não estava presente no canal Pharma, que para o nosso mercado de dermocosméticos é super relevante. Então, depois liderei a implementação do time de propaganda médica, e com isso, né, ganhei espaço para também assumir a gestão do marketing, né? Então, depois de anos ali, eu estava na diretoria comercial e marketing, né? E aí, depois, né, de alguns anos, vinha a ser o CEO. Então, eu acho que teve a meritocracia, né, como foi citado aqui, ela sempre esteve muito presente na mentalidade da nossa família empresária, né? Então, quando eu digo que foi natural a partir das entregas, né, e da legitimidade que eu construí dentro da empresa, não só perante a família, mas perante os executivos de mercado que estão aqui hoje, né? Então, no nosso corpo diretivo, grande parte dos diretores são pessoas que vieram. Um veio da Ipera, né, que é uma outra empresa também do setor de saúde. Tem uma outra que veio da Estée Lauder, que é muito boa. Tem uma outra que veio do Santander. Então, você tem que construir uma legitimidade dentro desse corpo também e da empresa inteira, né? A gente tem franqueados que são parceiros super relevantes. Então, né, eles têm que também apoiar, né, essa transição. Então, é nesse sentido que eu digo que foi natural, e esse ponto aí do José Carlos, eu gostei desse ponto que ele falou, né, ter sempre novos negócios e tal. Achei super pertinente aqui. Na nossa empresa não falta, assim, porque a gente é uma empresa que cresce 20% ao ano e estamos criando novas marcas e tal. Então, eu sinto que para os executivos que a gente tem trazido é muito, isso brilha os olhos deles, né? Esse desafio e tal, porque eles estão comprados, assim como nós da família, nesse sonho
que a gente tem aí de crescimento dentro de um plano que hoje, um plano estratégico que hoje é muito bem estruturado. Tá? Desde 2020 ele é muito bem estruturado, nosso plano. Muito bom, Lucas. Olha, parabéns, né, pela sua trajetória, né? Só confirma aquilo que já foi falado aqui também, né? Que a sucessão numa organização familiar não é um evento, é um processo, né? É uma estrada que a gente caminha sobre ela realmente. Olha, eu queria agradecer a Janete muito, agradecer ao Felner, agradecer ao Lucas, são 14h20, infelizmente nós precisamos de encerrar aqui a nossa conversa, né, por orientação da organização. Acho que de tudo que a gente conversou, né, fica realmente, né, a mensagem de que a sucessão da empresa familiar precisa de ser um processo estruturado, que as pessoas precisam se preparar ao longo de uma trajetória para fazer as transições que forem necessárias, né? E talvez uma frase também que eu gosto muito, que é interessante, né, do nosso lado aqui para encerrar, que um negócio familiar, na verdade, não é algo que a gente herda dos pais da gente, mas é algo que a gente pega emprestado dos filhos, né? O que significa que nós somos passageiros e temos que estar sempre pensando na sustentabilidade e perenidade das nossas organizações. E para isso, temos que estar sempre discutindo as questões de governança, as questões de sucessão com bastante profundidade. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí. Um abraço, muito obrigado. Uma boa tarde.